Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Um dia que começou repleto de informações. A gente tem uma novidade para poder passar para vocês sobre a questão de investidor. Uma notícia vinda lá de São Paulo. O Vasco realmente já estaria fechado com um novo investidor. Um investidor muito conhecido no mercado brasileiro. A gente vai falar muito sobre a chegada de reforços aqui no Vasco da Gama, sobretudo a situação do zagueiro e também de um atacante. O Vasco estudando uma oportunidade de mercado para ver se consegue trazer mais um meia a custo zero. E a gente vai falar muito aqui também sobre o clássico de hoje entre Vasco da Gama e Fluminense. Ontem o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, veio a público para blindar os árbitros dele, para poder dar aquela passada de pano, dar aquela tranquilidade para o quadro de arbitragem. Então a gente tem que ficar atento. O Vasco que tem um desfalquezinho importante para esta partida. Bom, vamos lá. Peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Perfeito? Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Fluminense. Um jogo lá no tapetinho, na grama sintética do Engenhão. Muita chuva e frio aqui no Rio de Janeiro. Tomar cuidado com essa situação aí de lesão. E hoje o Piton não vai a campo, um desfalque de última hora, certo? O Vitor vai jogar no lugar dele. E o Vasco da Gama deve ter a seguinte equipe hoje: Léo Jardim, PH, o Maicon e o Léo Pelé, que está confirmadíssimo como titular. O João Vitor fica no banco de reserva. O Vitor Luiz, Hugo Moura, Cocão e Esforza, né? Paê, Adson e Vegete. O que vocês acharam do time do Vasco da Gama? Foi esse time que o Paiva escalou para poder pegar o Fluminense, que nas últimas 5 partidas não perdeu nenhum jogo. Um empate e 4 vitórias aí para o Fluminense, 13 pontos que o Fluminense conquistou. Inclusive o Fluminense vive um momento aí melhor do que o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. O Fluminense que só depende de si hoje para deixar a zona do rebaixamento, e o Vasco tem que ganhar para dar uma respirada aí e se afastar de vez da zona da confusão. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação envolvendo a dispensa de jogadores, né? Vocês sabem aí que nessa lista está o Praxedes, o Serginho, o Rossi, o Galdames, o Eric Marcos e o Zé Gabriel. E a gente tem algumas novidades para poder passar. Ontem o Praxedes praticamente acertou a ida dele lá para o Atlético Paranaense. Parece até uma coisa inacreditável alguém querer o Praxedes, né? Mas o seguinte, o Eric Marcos tem uma proposta concreta e uma proposta que vai dar um alívio financeiro para o Vasco da Gama, de um clube do leste europeu, né? E essa situação do Galdames com o São Lourenço da Argentina está avançando. Bom, o seguinte, agora a gente fala aqui sobre situação envolvendo reforços no Vasco da Gama, tá? Bom,
A situação do jogador Gonzalo Plata, a gente já falou aqui ontem, vamos falar de novo. O jogador está fechado com o Corinthians, tá? Chance zero desse atleta atuar aqui no Vasco da Gama. Então vamos para as coisas que a gente tem de concreto. Deixa eu atualizar essa situação aqui do Maurício Lemos, que é uma situação que já está até demorando para o meu gosto. Porque o Vasco negocia com o Maurício Lemos desde quinta-feira passada, que o Vasco negocia. Havia uma previsão para o Maurício Lemos chegar aqui no Rio de Janeiro na segunda-feira, tá? O que tá pegando é a situação, tô falando essa segunda-feira agora que passou, tá? Essa negociação já é antiga, ela já está transcorrendo aí no mercado da bola desde quando a negociação dele com o São Paulo não foi para frente. Mas a negociação está muito encaminhada entre Vasco da Gama e o Galo, está tudo ok, tudo ok. No entanto, falta o Vasco da Gama dar as garantias ali para o jogador. O Vasco empatou o salário ali do Atlético e deu um contrato para ele de 2 anos. Para um jogador que já tem 28 anos, é um belo de um contrato, certo? Então que o Vasco haja rápido para poder pagar essas luvas aí das garantias ao Maurício Lemos, tá? Bom, sobre a situação do Brian Rodrigues, o Vasco ainda não recebeu um retorno, tá, do América do México, tá? Porque o Vasco enviou uma proposta por empréstimo, mas com uma opção de compra para daqui a 1 ano, certo? O jogador viria com o passe fixado, com os direitos econômicos fixados. Então essa pedida aí de 20 milhões aí que o América do México teria feito de reais, o Vasco pagaria daqui a 1 ano, certo? E daria para fazer essa situação, obviamente, de forma aí parcelada. A negociação não é fácil, né? E me surpreendeu ontem porque o Vasco, inclusive, já trabalha aí com um nome que é o Yuri César, que vamos combinar aqui. É um jogador que não está à altura do Brian Rodrigues, é um jogador aí que eu não sei de onde que o Vasco tirou. Confesso que eu não lembrava desse jogador nas categorias de base do Flamengo. Confesso mesmo, de coração, não lembrava, certo? E jogador bom, o Flamengo negociou mandando aí para a Europa. Então esse Yuri César não está no nível de Vasco da Gama. Isso para mim é um refúgio do caramba, na minha humilde opinião. Mas aquilo, a gente chegando aqui torce para dar certo. Mas vamos ficar na torcida para que dê tudo certo com o Brian. E a situação do Renier, que eu já passei para vocês ontem, é uma situação, uma oportunidade de mercado que o Vasco da Gama viu, uma vez que o Real Madrid, certo, não vai ficar com o atleta lá. A situação dele na Europa está difícil, né? Ele recebeu uma proposta do Rayo Vallecano, mas o empresário entende que, ele estaria dando 2, 3 passos na carreira dele, que seria o momento de voltar aí para o Brasil para fazer uma vitrine para ser revendida. Sobre a situação de investidor, notícia que vem lá de São Paulo, acredite quem quiser. A Crefisa está deixando o São Paulo e vai aparecer aqui no Vasco da Gama. E vou falar, essa negociação está muito bem encaminhada aí com a Crefisa. Deve ser um novo investidor, deve ser a empresa que vai comprar aí a parte da ICAP. Tá? Não sou jornalista, mas estou passando isso para vocês hoje aí. E o seguinte, está muito forte a Crefisa aparecer aqui
depois da eleição do Palmeiras. Independentemente da Leila ficar ou não, o Palmeiras já abriu a situação lá para outros patrocinadores. Outra situação que a gente passa para vocês é sobre a arbitragem aí, a situação do Daronco. Olho, porque o que a CBF está fazendo é uma vergonha. Ontem o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, veio a público ali para poder dar aquela passada de pano, diretamente lá de Paris. Vamos ver como é que fica. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!